Olá, queridas mães! Já se inscreveram no canal? Ativaram o sininho? Deixem o like após assistir o vídeo. Compartilhou com a mamãe? Então, muito obrigada! Hoje, o nosso tema é dizendo essas frases e fazendo isso com seu filho, você desenvolve nele infelizmente, a dependência tóxica. Mas o que é dependência tóxica? Dependência tóxica é aquele comportamento que você diz assim: só faz as coisas se eu estiver em cima. Rosélia, só faz as coisas se eu estiver mandando, se eu estiver de olho. Senão não faz, fica brincando. Se for lição, se for as tarefas da escola, passou um carro na rua, tira a atenção dele. Se passar um mosquito, uma mosca, se a borracha cai no chão, o lápis quebra a ponta, é um ano para voltar a atenção de novo para o caderno, para a lição e terminar o que precisa ser feito. Eu tenho que ficar de olho o tempo todo. É um olho aberto e outro fechado. Eu posso estar cozinhando, eu posso estar fazendo o que for, eu preciso estar ali atenta. Senão ele não vai fazer nada. Ou demora um ano para fazer as lições de casa. E parece uma tormenta, né? Já tô vendo que vai começar tudo de novo. Então, quando nós pensamos dessa forma, porque eu, como mãe do Danilo, hoje meu filho tem 17 anos, mas na época dele, escolar, eu também pensava assim. Porque até então eu não tinha esse conhecimento, eu digo. Tá? Por isso que hoje eu estou aqui para te ajudar, para mostrar para você que essas frases, infelizmente, elas só programam as crianças para não fazer nada mesmo. Todo dia você alimenta o ouvido do teu filho com: você é desastrado, você não faz nada direito, você não tem jeito, você é um preguiçoso, você não tem jeito, você é desinteressado, você não gosta de estudar. E isso a criança vai acreditando. Por quê? Porque uma programação mental, ela é feita de dois modos. Por repetição, tira por você. O que você viu na infância de seus pais? E pelo impacto emocional. O que é impacto emocional? É quando você grita. A criança tá ali olhando a formiguinha andando no caderno dela, e aí, ou fazendo a ponta do lápis no apontador, e você tá lá. Você simplesmente grita. Pega o chinelo e diz: agora, se você não fizer agora, nesse minuto, eu vou pegar o chinelo e vou até aí onde você está. Então, a criança, ela entra em estado de choque, porque até então ela estava relaxada, acompanhando a formiguinha ali no caderno dela, ou fazendo a ponta do lápis, e ela tem aquele despertar ali do grito seu, com o chinelo na mão. Então, esse grito, né, aí bloqueia uma das, infelizmente, né, do que acontece no cérebro da criança, é bloquear ali o processo de aprendizagem, tá? E tem aí vários outros danos que é tido pela medicina tradicional como danos irrecuperáveis, né? Então, para que você comece a mudança de reprogramação no teu filho, é necessário você mudar a linguagem, tá? E se você quer que ele estude, você também precisa parar de falar algumas frases, né? Por exemplo, quando você diz que ele, se não estudar não vai ser ninguém. E tem outras frases que nós dizemos para nós mesmas, né? A gente diz: não, estudar é muito chato. Nossa, lembra da minha época? Ele deve ter puxado a mim, Rosélia. Eu me vejo nele. Ele tem os mesmos comportamentos, as dificuldades que eu tinha. Então, quando você começa a se comparar ao teu filho, você vai trazendo as tuas atitudes como se ele fosse uma extensão sua, uma cópia sua. É outro erro de nós mães. Claro e evidente que quando eu falo de erro, todo erro, entre aspas, aí, né, de nós mães. Por quê? Porque a gente não sabe. Se você soubesse disso quando você foi no pediatra, quando você começou o pré-natal, quando você estava se preparando para ser mãe, então você não ia com certeza fazer o que você faz ou dizer o que você diz. Porque você sabe que é atirar no próprio pé. É dar murro em ponta de faca.
né? É empurrar a vida com a barriga para poder depois você vir arrumando, consertando os erros que nós fizemos como mãe, né? Eu não sabia disso. Hoje, por isso que eu estou aqui à frente do maior programa da América Latina, para ajudar mães de todo mundo a não praticar os erros que eu pratiquei e mudar a forma de olhar para o filho, de sentir em relação ao filho, de parar de cobrança, de parar de repetir. Como eu disse, repetição faz o quê? Gera uma programação negativa, que é essa programação que nós acabamos fazendo, repetindo diariamente para ver se o filho desperta. A intenção é boa, fazer com que o teu filho desperte, mas a atitude não vai fazer com que o teu filho desperte. Ele vai ser programado aí para ser mais um homem inseguro na sociedade, mais um homem que precisa de uma mulher para estar ali estimulando, para estar ali resolvendo, para estar ali sendo pau para toda obra, tendo jogo de cintura. E ele vai ser ali o homem que traz o provimento para dentro de casa, e não totalmente, porque tem homens que a esposa precisa se desdobrar em casa, fazer múltiplas funções e ainda trabalhar fora para ajudar nas despesas. Então é um homem meia boca, é isso? Ai, mas é porque a vida tá difícil. A vida tá difícil para quem acha que a vida tá difícil. Porque se a gente tem uma programação de que tudo é uma questão de atitude, é de você arregaçar as mangas e dizer, eu vou fazer e eu consigo, né? Tá? É uma diferença. Você vive no estado mental de mesmice, a tal da zona de conforto. Ai, tá tão difícil, é uma crise, é o governo, não sei o quê. Então, se você fala essas frases, é o governo, é a crise, é o desemprego. Agora, se você diz, eu vou conseguir, eu consigo porque eu tenho cacife, eu sei o meu valor, então você vai arrumar um emprego na tua área que te remunerem bem. Por quê? Porque você tem uma crença ali de possibilidades, de prosperidade e abundância. Agora, a maioria das pessoas culpa o governo, a mãe, o pai, né? O cachorro, o tio, quem mais? Ai, não fui um jogador de futebol porque o meu pai deixou a minha mãe e eu tinha 11 anos. É? Mas e as pessoas que se superam? Não dependeram de pais nem de mães. Ah, mas quando eu tinha 11 anos, meu pai foi embora, eu tive que trabalhar para ajudar em casa. E depois que os irmãos tomaram rumo, cresceram, o que você fez? Né? Porque se você tinha 11, a maioria dos irmãos deve ter crescido ali até 20 anos, né? Ai, mas aí eu já não era mais, eu não tinha mais, eu não sei mais, eu não tenho. Então, é muita desculpa, a gente perde muito tempo reclamando de pais. Então, não faça mais isso com seu filho. A mudança, ela é fácil, entre aspas também. Por quê? Porque para que o teu filho tenha um bom desempenho, seja estimulado a estudar, a gostar de estudar, a ter um bom desempenho, você precisa mudar a tua linguagem. Eu digo, existe a tríade, né, da mudança, que é o que se fala, como se sente em relação ao filho e como olha para o filho. Quando eu digo como você olha para o filho, eu tô falando da expressão corporal, a expressão do seu rosto. Então, quando você fala alguma coisa para o seu filho, que você utiliza de um rosto carrancudo, bravo, que impõe medo, essa criança, ela começa ali a se introjetar, né? Ela começa a se voltar para o mundinho dela. Ela tem medo de errar, para não te decepcionar, para não levar bronca, para não ser castigada, para não deixar você triste. Então, você precisa desenvolver habilidades e competências voltadas para quê? Para a inteligência emocional. Por que que nós mães temos essa missão? Porque a nossa missão é cuidar da casa, é educar filhos. Por mais que você trabalhe fora,
Diretamente você é quem cuida da educação dos seus filhos. Ah, mas o meu marido cuida. Então é um excesso, né? É um caso atípico, porque nem todos os pais estão ali por N motivos, porque trabalham o dia inteiro, porque a função deles é prover e eles não chegam em casa. Meu amor, querida, como foi o Dia das Crianças? Conta pra mim como foi a escola deles, né? Tá com algum problema? Você quer que eu te ajude a resolver? Você quer que eu vá na escola? Você quer que o que você quer que eu faça? Ele não vai dizer isso. Raramente homens vão se preocupar com a educação de nossos filhos. Por isso que a gente precisa ter essas habilidades e competências desenvolvidas para trazer também esse homem para o nosso lado, para ajudar na educação de nossos filhos. Senão nós vamos ficar aí ainda educando os filhos e ralhando e gritando e ameaçando como ditadoras. Que impõe, que manda, que diz aqui eu mando e sou obedecida, né? Tá? Então, nós precisamos mudar muita coisa. E nós, para que essa criança se sinta valorizada, para que essa criança se sinta respeitada, para que essa criança se sinta digna, né? E tenha a consciência de que ela é amada pelos pais, independente do comportamento delas, independente do que elas façam, porque, por exemplo, no meu caso, teve uma época que eu acho que eu tinha uns 8 anos, de 8 para 9 anos, e eu estava na minha casa, no quintal de casa, a gente morava numa cidadezinha chamada Mari, perto de João Pessoa, e tinha um pé de mamão. Mamona, você conhece mamona? Lá na Paraíba a gente conhece como carrapateira, mas aqui em São Paulo algumas pessoas conhecem como mamona. Se no seu país, ou no seu estado, pode ser país, né? Se no seu estado tem outro nome, então você busca, ela é aquela que tem um monte que tem uns cachos, né, de bolinhas verdes, como se tivesse uns espinhozinhos. Então, a mamona. Então tinha um pé de mamona. Um dia começou a ter muitas lagartas. E aí elas eram de pelo, né, taturanas. E eu peguei o plástico, uma sacolinha de plástico, e eu comecei ali, coloquei fogo na sacolinha de plástico e comecei a pingar nas lagartas, né. E assim, eu fui crucificada, né, fui muito rotulada ali de má. E eu me senti muito culpada, né? Por vários anos ali, como criança, me sentindo má. E aí eu já era comparada ao meu pai, e eles, né, não gostavam do meu pai, principalmente minha mãe, tinha horror do meu pai, assim, vivia com ele porque não tinha outra forma, que tinha muita criança para alimentar e ela tava naquele casamento, né? E eu não entendo porque, né, não sei quais eram os motivos dela, eu acredito que seja só isso, 5 filhos para alimentar, o que fazer para não voltar para casa dos pais, né, e ela não tinha nenhuma renda. Então, ela falava muito mal do meu pai, né, muito, 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 assim, incrível. Hoje eu vejo isso, na época eu não via, eu sabia que ele era mau, era igual o lobo mau, né. E aí eu era comparada a ele e, além disso, fazia essas maldades com a lagarta, então eu acabei acreditando que filho de peixinho era. E eu passei muitos anos acreditando que eu era má, né? E é isso que vai acontecer com o seu filho, se você fica rotulando ele, né? A gente sofre, a gente sente que não merece, não sei se você já passou por isso, deixe seu depoimento aí no chat depois que você assistiu o vídeo, que é muito triste, né? Eu com 5 irmãos ali, eu sou a primeira de 5, e eu me senti muito sozinha, porque até então eu nasci o rosto do meu pai, da cor do meu pai, com as características físicas do meu pai, e ainda me rotularam como o meu pai de saias, né? Então, foi assim um período muito terrível da minha vida, né? Então, vamos parar de rotular os nossos filhos, de dizer que saiu ao pai, de dizer que tem as características do pai, porque se esse pai não for um homem bom, de caráter, não cuidar da família com responsabilidade, não tiver responsabilidade com a família, não for um pai bom, um pai amoroso, a gente acaba se sentindo uma criatura sem merecimento. A gente não vê merecimento, a gente se sente ali o cocô do cavalo do bandido, né?
E isso é muito triste. Então, não faça mais esse tipo de linguagem com seu filho, não use esse tipo de linguagem com seu filho, tá? Quem também conta uma história parecida que me identificou bastante foi o Augusto Cury, né? Ele disse que ele tinha um passarinho e que ele cuidava do passarinho e que um dia o passarinho amanheceu morto. E o tio dele, não sei por que carga d'água, ele falou isso, ele disse que o tio disse que o passarinho morreu porque ele não deu comida. E ele disse que era um menino assim de 8, 9 anos também, né, da minha idade. E ele disse que ele ficou a noite chorando, né, se culpando por vários dias porque o passarinho morreu. Então, isso é muito triste. E de repente, o Augusto Cury, ele fala de, vocês conhecem, né, o Dr. Augusto Cury, alguns conhecem, né? Ele tem livros incríveis e maravilhosos que falam sobre aí sobre inteligência emocional. Ele tem programa nas escolas que ele vende aí para as escolas, principalmente para a parte de Brasília e Goiás, né? Ali, programas sobre inteligência emocional, para trabalhar o emocional das crianças. Então, ele ficou desinteressado pela escola, ele foi hiperativo, ele disse que se tivesse diagnóstico na época dele, ele seria uma criança diagnosticada com TDAH, né? Porque ele era desatento, ele disse que não levava os livros para a escola e não levava. Às vezes, quando ele se interessava por algum assunto, algum tema, ele pedia uma folha emprestada para os amigos. Então, nós precisamos, como mães, mudar a história da educação dentro de nossos lares. Porque uma sociedade justa, uma sociedade que se desenvolve a cada dia, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, depende muito da criação de nossos pais. Não vamos ser igual nossos pais, porque eles fizeram o melhor para nós, né? Hoje eu super entendo que o meu pai, a minha mãe fizeram o melhor por nós, mas a gente pode fazer o melhor pelos nossos filhos, com toda essa bagagem que nós temos e os estudos da neurociência que estão à nossa disposição, as descobertas. Hoje eu fiz um post lá no Insta que fala sobre plasticidade neural, que é a função do cérebro de mudar, sabe, pela plasticidade que ele tem, pela capacidade de se reinventar, de se renovar, ele cria novos caminhos. Então depende do teu estímulo, como você está falando com teu filho, que tipo de atitude você tem em relação ao teu filho. Você é muito rígida, é muito severa, é muito crítica, compara o teu filho demais. Então vamos eliminar isso de nossas vidas, vamos dar o melhor que nós temos para os nossos filhos, tornando eles cada dia homens confiantes, homens seguros de si, homens que refletem, que questionam, sem medos, homens determinados, né? E mulheres também. Então, minhas queridas, muito obrigada. Dê o seu like, compartilhe com uma mãe amiga, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos ser felizes, porque eu estou aqui para te virar do avesso e descobrir qual é a tua dificuldade, qual é o teu trauma, para que você possa dar o seu melhor para você primeiramente e depois para os seus filhos, para sua família. Um beijo e até o próximo vídeo.